Olá, sejam bem-vindos ao Diário Claro, o podcast do Diário da República. Hoje, num episódio especial, porque vamos finalmente falar sobre o Diário da República. Foram vários os episódios em que falámos de leis que estão publicadas no Jornal Oficial, mas ainda não conhecemos o funcionamento do Diário da República. Como é que uma lei que aqui chega é publicada? Que passo a passo é que acontece até à sua efetiva aplicação ao dia-a-dia de todos nós? É isso que vamos hoje conhecer durante este episódio e contamos aqui com a visita do Bruno Pereira, diretor do Diário da República. Muito bem-vindo, Bruno. Obrigado, Inês. E hoje vamos então perceber esta dinâmica de funcionamento de um jornal oficial onde são publicadas as leis do nosso país. Todas aquelas que ao longo dos episódios fomos falando, sejam relacionadas com, por exemplo, heranças e testamentos, impostos, tantos outros temas que ao longo destes meses abordámos e que hoje vamos finalmente perceber onde é que elas estão, onde é que as podemos consultar e que outros mecanismos que facilitam a nossa consulta é que também existem. E vamos então começar precisamente pelo começo de tudo, que é, para quem nunca ouviu falar disto, o que é o Diário da República, Bruno? Então, o Diário da República é o jornal oficial de Portugal. Uhum. Não teve sempre esta designação. Esta designação resulta da Constituição aprovada em 1976. Portanto, o Diário da República comemora 50 anos no próximo ano de 2026. E embora tenha esta designação desde 1976, o jornal oficial em Portugal é bastante antigo. Enfim, qualquer Estado de Direito dispõe de um instrumento através do qual os cidadãos podem e devem conhecer as regras que regem aquela sociedade. É através do jornal oficial que o Estado, os diferentes órgãos do Estado, divulgam as regras, as leis, os despachos, as portarias, todos os atos que nos fazem organizar enquanto sociedade. E, portanto, é um instrumento que acaba por ser um pilar da própria soberania, do próprio Estado de Direito, e hoje é muito importante que os cidadãos conheçam e tenham presente esta importância. Daí estas iniciativas que temos procurado desenvolver, onde o Diário Claro é uma das faces mais visíveis. Muito bem. E falavas, portanto, de uma série de informações oficiais que são então publicadas no Jornal Oficial para que os cidadãos tomem conhecimento efetivo dessas mesmas informações e decisões. Que tipo de informações é que nós podemos encontrar? Imagina alguém que nunca consultou o Diário da República. O que é que pode encontrar lá? Muito bem. Se consultasse o Jornal Oficial, ou o antecedente do Jornal Oficial, como é o caso da Gazeta de Lisboa, em 1715, enfim, poderia encontrar um conjunto de informação que hoje em dia já não encontra no Jornal Oficial, que passava pelo estado de saúde do monarca, por informações sobre as cortes europeias, sobre previsão meteorológica, enfim. Este tipo de conteúdos hoje em dia já não existem no Diário da República e tipicamente já não existem num jornal oficial. Hoje em dia, um cidadão no jornal oficial pode encontrar um conjunto muito diversificado de informação jurídica. Pode encontrar a Lei do Orçamento do Estado, portanto, onde onde a Assembleia da República define quais são as receitas e quais são as despesas que compõem o Orçamento do Estado. Um trabalhador em funções públicas, um professor, pode encontrar a abertura de concursos para a colocação de professores, o mesmo para médicos e outro pessoal da área da saúde. Enfim, é divulgada a abertura da época balnear. Enfim, há um conjunto de informações que o Jornal Oficial publica, que podem ter mais ou menos interesse para cada um de nós, mas eu creio que eu continuo a usar muito este exemplo. O período que vivemos durante a pandemia foi exemplificativo da importância do Jornal Oficial, porque foi através dele que nós percebemos se podíamos ou não sair de casa, se tínhamos ou não que usar máscara. Enfim, regras que nos foram muito próximas, algumas delas muito inovadoras, são divulgadas através do Jornal Oficial, através do Diário da República hoje em dia. Falaste relativamente à evolução histórica do Jornal Oficial. Portanto, nem sempre tivemos o Diário da República, houve aqui uma sucessão de diferentes publicações. O que é que se verifica aqui nesta evolução ao longo do tempo e na entrada no digital
e no exclusivamente digital, que mudança de padrão de consulta da informação é que se foi notando ao longo desta evolução? O Jornal Oficial, quando não existia, quando não existia internet e, portanto, não havia a possibilidade do Jornal Oficial ser consultado através da internet, era uma publicação física, distribuída por todo o país, e que quem quisesse, quem tivesse interesse, quem tivesse necessidade de consultar, das duas uma, ou se dirigia a um local onde pudesse consultar, ou teria que adquirir um exemplar dessa edição física. Enfim, os anos 2000 trouxeram o acesso universal e gratuito ao Diário da República de uma forma faseada. Terminaram as subscrições, portanto, o acesso a conteúdos que eram pagos, e o conteúdo que era pago era o próprio Jornal Oficial. Isso foi terminando ao longo do século XXI, e, portanto, hoje em dia temos a edição do Jornal Oficial e um conjunto de outros conteúdos que a Imprensa Nacional Casa da Moeda produz, associados aos atos que são publicados, com caráter gratuito e universal para todos os cidadãos. E isto, naturalmente, que contribui para que tenhamos cidadãos mais informados, mais ativos, mais participados na nossa vida pública. Ou seja, podemos falar aqui de uma mudança de paradigma neste sentido. Deixou talvez de ser o profissional, alguém que tinha um interesse específico na consulta de um ato específico, e passámos a ter mais pessoas à procura de respostas na lei com este modelo digital mais próximo. Exatamente. Com a disponibilização do Jornal Oficial na internet, primeiro, como dizia, de uma forma paga, e agora de uma forma totalmente gratuita, o Jornal Oficial está à distância de qualquer cidadão que tenha acesso à internet. E, portanto, é muito fácil qualquer um de nós, se tiver alguma dúvida, se tiver curiosidade, simplesmente, poder consultar a legislação, poder consultar a edição do dia, enfim, fazer a pesquisa ou satisfazer a curiosidade que naquele momento possa surgir. Efetivamente, até esta democratização do acesso ao Jornal Oficial, o Diário da República e anteriormente o Diário do Governo eram publicações tipicamente vocacionadas para a comunidade jurídica, para a administração pública, enfim, para segmentos da população muito específicos. Hoje em dia isso mudou radicalmente, seguramente. Falavas então de alguns conteúdos a que podemos aceder quando entramos no portal do Diário da República, em diariodarepublica.pt, e logo uma das primeiras curiosidades de quem consulta o Jornal Oficial é perceber que há uma primeira série e uma segunda série. O que é isto? Enfim, a primeira série e a segunda série, e no caso da segunda série ainda vou complicar mais, a segunda série é organizada entre partes. Foi a forma que se encontrou, lá está, quando o Jornal Oficial era ainda em papel, de organizar a informação. Portanto, a primeira e a segunda série não são mais do que formas de organização da informação, forma de organização do conteúdo do Jornal Oficial. Nós publicamos todos os dias mais de 200 de atos. E, portanto, eles precisavam, quando existia apenas em papel, de estar organizados de alguma forma. Enfim, essa organização mantém-se ainda hoje, embora, sendo consultável num portal na internet, as formas de acesso e de pesquisa são muito mais vastas do que a mera consulta por séries. Na primeira série temos tipicamente os atos de natureza legislativa, temos as leis, sejam as leis da Assembleia da República ou os decretos-leis do Governo. Portanto, temos atos com maior solenidade. No caso da segunda série, temos genericamente atos de natureza administrativa, portanto, praticados por diferentes serviços da administração pública, por institutos públicos, por empresas públicas, enfim. Genericamente é esta a distinção entre a primeira e a segunda série. Nós encontramos, sobretudo na segunda série, que, como dizias, se organiza por partes, um conjunto muito vasto de tipos de ato. Nós, durante este episódio, provavelmente vamos falar muito da palavra ato, que compreende uma série de coisas lá dentro. Portanto, vários tipos, já deste o exemplo de portarias, de despachos, e na primeira série de decretos-leis, de leis. Portanto, de certa forma, todos estes tipos de atos trazem informações às pessoas, sejam elas de caráter, digamos assim, legislativo ou administrativo. Portanto, uma informação que não terá a força de lei.
É desta forma que podemos distinguir estes tipos de atos. Exatamente. Ou seja, os conteúdos publicados no Jornal Oficial nós designamos-los por atos, genericamente por atos. Mas atos correspondem a uma tipologia muito diversificada de conteúdos que são publicados pelas diferentes entidades que publicam no Diário da República. Como dizias e como eu disse há pouco, as formas mais solenes de uma lei são a Lei da Assembleia da República e o Decreto-Lei do Governo. Mas o Governo pode praticar outros atos. Pode aprovar um decreto, pode aprovar uma portaria, se for um membro do Governo ou vários membros do Governo. Pode aprovar uma resolução do Conselho de Ministros. Enfim, acho que não vale a pena especificar agora ou explicar o que é que cada um destes tipos de atos significa, até porque eles são muitos mesmo. Mas todos os conteúdos são tipificados por um tipo de ato, efetivamente. Agora perguntar-te relativamente à forma, e vamos fazer aqui uma viagem e perceber como é que de facto, e vamos imaginar aqui uma lei que se calhar é mais fácil para quem nos ouve, da Assembleia da República, a partir do momento em que ela chega aqui ao Diário da República, até à sua efetiva publicação, existe um caminho a fazer e que nós vamos percorrer, mas antes disso queria perguntar-te, e porque é de facto estratégico talvez neste momento que nós agora vivemos, perceber a importância da fonte da informação. Portanto, uma informação que é publicada no Diário da República, que garantias é que ela traz a quem a está a consultar? O Diário da República é a fonte oficial de informação jurídica em qualquer, neste caso em Portugal, mas em qualquer Estado, o Jornal Oficial assume essa função. A eficácia de determinados atos, como eu dizia há pouco, a eficácia de leis, depende da sua prévia publicação no Jornal Oficial. Uma lei não pode entrar em vigor sem que seja possível que os seus signatários, e no limite são todos os cidadãos, possam conhecê-la. E, portanto, possam adaptar-se àquela conduta que aquela lei possa impor. E, portanto, é muito importante, é essencial, é estrutural de um Estado de Direito que as leis sejam publicadas numa estrutura, neste caso num jornal oficial, que garante a sua publicidade. E, portanto, o Jornal Oficial, em Portugal, o Diário da República, tem esse selo de fiabilidade, de segurança, e é isso que nós trabalhamos, que é isso que nós todos os dias trabalhamos para manter e para sedimentar. Porque, enfim, vivemos hoje tempos em que a informação circula muito, a informação nem sempre corresponde à realidade. O que o país, o que os cidadãos podem contar pela parte do Diário da República é efetivamente que aquilo que é publicado no Jornal Oficial tem um caráter vinculativo, tem um caráter legal, tem este selo de credibilidade que o Jornal Oficial em Portugal foi conquistando ao longo dos anos. Muito bem, então agora sim vamos falar sobre o passo a passo, desde o momento em que chega para publicação uma lei no Diário da República até à sua efetiva disponibilização para todas as pessoas. Qual é o primeiro passo quando chega aqui uma lei? O que é que acontece primeiro? O primeiro passo é recebê-la. As leis e os outros atos normativos já não são recebidos em papel, com um selo branco que garantia a sua autenticidade. Todos os atos para publicação do Diário da República são submetidos de forma eletrónica, portanto circula tudo de forma eletrónica, e quando chegam aqui ao Diário da República são recebidos por uma grande equipa de cerca de 50 pessoas que todos os dias trabalha para garantir que o Diário da República é publicado com qualidade. E são produzidos depois conteúdos associados a esses mesmos atos. Então verificamos a entidade, não é? De onde é que vem? Verificamos a legislação, a norma legal, não é? Que determina aquela publicação em Diário da República. Verificamos o tipo do ato, a parte do ato, onde ele vai ser publicado, onde ele vai ser inserido, não é? No Diário da República. O sumário tem que estar realmente em concordância com o documento que vai ser publicado, e basicamente estas são as informações principais nesse formulário. Depois, dentro do documento, obviamente teremos que
verificar se tem uma data de fecho, quem é que está a assinar o documento, a identificação da entidade, se coincide ou não, e depois fazer a aprovação desse ato, se estiver tudo em concordância. O revisor é uma espécie de beta tester do ato, porque não somos juristas, portanto, temos uma visão mais de como se fôssemos o público em geral. Portanto, consegue-se perceber logo se o texto é compreensível ou não. Nós lemos o texto e depois, se houver alguma dúvida, fazemos um pedido de esclarecimento à entidade que enviou o ato. Há coisas que podemos emendar logo, um erro ortográfico, uma vírgula mal colocada. É preciso uma boa capacidade de interpretação. Acho que é o mais importante, é perceber aquilo que estou a ler, porque isso depois dá-me à vontade para trabalhar no texto, ou emendar, ou fazer um pedido de esclarecimento. É sem dúvida uma grande responsabilidade, não é? E um privilégio, porque, pronto, garantir, não é, a clareza e o rigor dessas informações oficiais que cheguem ao cidadão e às instituições, eu acho que é sem dúvida importante, não é? Eu sinto-me realmente uma privilegiada por fazer parte deste mundo que é o Diário da República. Feita essa primeira verificação, digamos que mais formal, o ato é calendarizado, ou seja, nós fazemos uma previsão de quando é que aquele ato vai ser publicado. E no caso de uma lei, por exemplo, da Assembleia da República, estamos a falar de prazos muito curtos, de poucos dias, de 1, 2 dias, desde que a lei chega até que é publicada. A menos que surjam imprevistos. Um dos imprevistos que pode surgir é a nossa equipa de revisores, que entra depois em ação, digamos assim, lê integralmente o conteúdo da lei, o texto da lei. E sempre que detecta alguma coisa, e o detectar alguma coisa pode ser simplesmente uma dúvida que surja ao revisor, nós fazemos um pedido de esclarecimento à entidade que mandou publicar aquele ato. Porque a Imprensa Nacional Casa da Moeda não pode, por sua iniciativa, alterar o texto da lei, como será compreensível para todos. O que fazemos é suscitar a dúvida. É dizer, atenção, nós vimos isto, reparámos isto, parece-nos isto, digam-nos lá se estamos a ver bem ou se estamos a ver mal, se devemos ou não corrigir. E que tipo de questões, já agora, Enfim, que se colocam, por é muito exemplo? frequente em atos, e como eu te dizia há pouco, nós publicamos mais de 200 de atos todos os dias. É muito frequente num ato que é organizado por números haver um salto na numeração. E se houver um salto na numeração, nós perguntamos: é a numeração que foi mal feita? Ou efetivamente falta ali um número que devia ter um conteúdo, que devia ter um texto e que está em falta? E portanto, esta é uma situação muito frequente que nós colocamos. Outra situação também com bastante frequência é, enfim, sem entrar aqui em grandes conteúdos jurídicos, as leis, os atos normativos relacionam-se entre si. Ou as próprias normas de um determinado ato podem relacionar-se entre si. São as chamadas remissões. Quando determinada norma remete ou faz referência a outro normativo, seja da mesma lei, seja de outra lei. E podem acontecer lapsos nestas remissões, trocas de algarismos, trocas de datas, enfim, todo este tipo de questões são verificadas pela nossa equipa de revisores e, mais uma vez, sempre que detectamos alguma situação, colocamos a questão à entidade que mandou publicar aquele ato para procurar esclarecer se o sentido é aquele ou deve ser corrigido. Muito bem. Portanto, feita a revisão, fechada a revisão, está pronto para publicação o ato. Enfim, o Diário da República, todos nós, muitos de nós, nos lembramos do seu aspecto gráfico em 2 colunas, a preto e branco. Hoje em dia já não é assim. Procuramos, ao longo dos anos, simplificar
a forma como o jornal oficial é apresentado, e portanto ele já não tem o aspecto que teve durante muitas décadas. Mas o Diário da República tem uma imagem. E portanto, feita esta verificação, feita esta leitura, esta revisão do conteúdo da lei, o ato, a lei da Assembleia da República é objeto de um tratamento gráfico que vai corresponder depois, cujo resultado vai corresponder àquilo que nós conhecemos e que nós consultamos na versão PDF do Diário da República. Feito esse tratamento, são selecionados um conjunto de atos que vão integrar a edição diária de determinado dia do Diário da República, e o diário é depois disponibilizado no portal do Diário da República. Enfim, é um caminho com muitos passos, com muitos pormenores. Não vou densificá-los agora aqui, não vou pormenorizá-los, mas em que o objetivo deste processo é garantir que, quando uma lei é publicada da melhor forma possível pela equipa do Diário da República. E a partir desse momento em que ela aparece no site, aplica-se ao nosso dia-a-dia? Talvez. Talvez. Como eu dizia há pouco, a eficácia de determinados atos, nomeadamente das leis, depende da sua prévia publicação no Diário da República. E, portanto, sem entrar aqui na eficácia retroativa, as leis à partida, só vigorarão para o futuro, e o futuro é contado a partir do momento em que são publicadas no Jornal Oficial. A lei, tipicamente, uma lei não pode entrar em vigor. Aliás, uma lei não pode entrar em vigor no dia da sua publicação. É o que dispõe um normativo, que é a Lei Formulário, que nos dá orientações sobre a publicação de atos e a identificação de diplomas. Portanto, a lei entrará em vigor depois da sua publicação. E entrará em vigor, muitas vezes, no dia em que a própria lei indica quando é que entra em vigor. Ou, quando não diz, no 5º dia útil seguinte à sua publicação. Enfim, há regras jurídicas para determinar quando é que uma lei entra em vigor, no caso das leis que não indicam quando é que entrou em vigor. Falavas aqui, precisamente, deste ser um processo que tem muitos pormenores, não é? Que são feitas várias verificações, mas pode acontecer que, mais tarde, o legislador se aperceba que cometeu um lapso, por exemplo, ou então que houve alguma incorreção, enfim, que só detectou posteriormente. É possível corrigir uma lei que já tenha sido publicada? É possível corrigir em determinadas circunstâncias. O Diário da República, todos os jornais oficiais, são um garante da segurança jurídica. E, portanto, há determinadas circunstâncias em que uma lei pode efetivamente ser corrigida. E isto faz-se através de uma declaração de retificação. Uma declaração de retificação lá está, mais um tipo de ato, como falávamos há pouco, que existe, e é através do qual a entidade emitente procede à retificação, à correção de lapsos que se verificaram numa anterior publicação de outro ato. O que é que isto significa? Que se deve tratar de uma retificação, não se deve tratar de uma alteração. Ou seja, as declarações de retificação visam corrigir lapsos que podem ter ocorrido na redação final, que podem ter decorrido do próprio processo de publicação aqui na Imprensa Nacional Casa da Moeda. Enfim, se efetivamente for um lapso, ele pode ser corrigido por meio de uma declaração de retificação, que depois tem prazos quanto à sua publicação, face à data em que tinha sido publicado o ato que vai ser retificado. Se não se tratar de um lapso, se não se tratar de uma gralha, há sempre a possibilidade de se proceder a uma modificação, a uma alteração àquela lei. E isso acontece com muita frequência. E a propósito disso, vamos falar aqui de um conteúdo que é também disponibilizado no portal do Diário da República, já não no Jornal Oficial, porque no Jornal Oficial serão apenas os atos oficiais que é solicitada a sua publicação, mas existem outros conteúdos disponíveis no portal que têm este intuito de ajudar as pessoas a consultar de uma forma mais simples o conteúdo da lei. E um deles é a versão consolidada. O que é isto da versão consolidada? A legislação consolidada, no fundo, é um texto, um documento, onde se integram
todas as versões do ato que estamos a analisar. Ou seja, o ato, quando é publicado, entra em vigor e começa a produzir efeitos. O que é que acontece? Ao longo da sua história, vai sendo alterado, vai sendo retificado. O nosso trabalho é precisamente ir construindo um documento onde fique refletida essa história do ato. A legislação consolidada é feita pela equipa, pelo Centro Jurídico do Diário da República, mas também pretendemos que os cidadãos nos ajudem a construir, no fundo, o Diário da República. E, nesse sentido, existe uma caixa de sugestões no portal do Diário da República que nos ajuda imenso. Caixa essa onde os utilizadores sugerem determinadas consolidações, detectam alguns lapsos em consolidações existentes e isso ajuda-nos imenso no nosso trabalho e é uma forma também dos cidadãos colaborarem no nosso portal. O Diário da República recebe diariamente cerca de 400 mil visitas por dia. Tem mais de 5 milhões de atos publicados. Só olhando para estes números, dá-nos a real sensação daquilo que estamos a fazer e da importância daquilo que estamos a fazer diariamente. Muito bem. E falavas há pouco precisamente da declaração de retificação, portanto vamos imaginar uma declaração de retificação que vem retificar um determinado ato que foi publicado. É possível a quem consulta aceder logo à sua versão atualizada, portanto já contemplando essa retificação. Exatamente. O que se pretende é que o cidadão tenha mais ou menos conhecimentos jurídicos, consiga aceder facilmente à versão que é a versão que lhe interessa, ou que potencialmente lhe interessa, de determinada lei. E isso inclui todas as vicissitudes que aquele ato possa ter servido, possa ter sofrido. Se aquela lei foi objeto de uma declaração de retificação, ou se aquela lei, para além da declaração de retificação, teve 1, 2, 3, 4, 5 alterações ao longo dos anos, o cidadão consegue consultar a versão final, a versão atualizada ao dia de hoje daquele conteúdo jurídico. Porque é efetivamente aquilo que à partida lhe interessa. É consultar qual é a versão que é vigente no presente. Olhando para outras ferramentas que também existem no portal, outra delas é a análise jurídica. A análise jurídica remete-nos para um conteúdo apenas para juristas, será? Não. Não. A análise jurídica, que é realizada também pelo Centro Jurídico do Diário da República, consiste num conjunto de informações que podem ser muito úteis quando estamos a pesquisar determinado normativo, determinado ato. A análise jurídica pode incluir notas que o jurista que está a analisar entende que é útil disponibilizar aos cidadãos. A análise jurídica inclui um pequeno resumo, que não é o resumo em linguagem clara, que eu acho que me irás perguntar mais à frente, sobre aquele diploma. A análise jurídica inclui uma relação daquele ato com outros atos que existem no ordenamento jurídico português. Se aquele ato que está a ser analisado, que tem uma análise jurídica, é uma alteração a outra lei, isto vai estar referenciado na análise jurídica. Se aquele ato que está a ser analisado é um ato que vem regulamentar uma lei ou um decreto-lei, essa relação é feita. Essa relação entre estes dois atos é feita. E, portanto, quando eu vou consultar uma lei que tem um conjunto significativo de regulamentação, e o Código do Trabalho é efetivamente um desses exemplos, eu consigo, na análise jurídica, consultar toda a regulamentação que foi identificada como sendo associada, como sendo regulamentação do Código do Trabalho. E, portanto, isto facilita imenso a consulta de determinada matéria que eu estou a procurar. Aliás, o nosso ordenamento jurídico, é que estava-se a falar de fazer a referência a um puzzle, de facto tem muitas pecinhas e nem sempre é fácil encontrá-las. Portanto, é uma forma de agrupar a informação
e o cidadão poder mais facilmente consultar outros atos que também lhe poderão eventualmente interessar, Exatamente. que estão relacionados com isso. Muito bem. Tem havido aqui uma preocupação, e falavas nos resumos em linguagem clara, uma preocupação com o cidadão que pensa no Diário da República e diz assim: o que lá está não é para mim. Isso é só para os juristas que percebem o que de facto a lei quer trazer de novo. Eu não percebo e por isso não vou consultar. Mas, na verdade, existem outros conteúdos desenhados especificamente para o cidadão que não tenha conhecimento jurídico. Exatamente. Nós temos procurado trabalhar uma outra dimensão do acesso ao direito. O acesso ao direito é um princípio que está na nossa Constituição e que, a maior parte das vezes, é interpretado como o acesso aos tribunais. A possibilidade de qualquer um de nós dirigir-se a um tribunal para dirimir um conflito, por exemplo. Mas entendemos aqui no Diário da República que o acesso ao direito é um bocadinho mais que isso. É a possibilidade que todos nós temos, primeiro, de ter acesso à lei. Ter acesso à lei que consubstancia depois o direito que é vigente. Mas para além disso, sendo um bocadinho mais ousados, como temos procurado ser, é facilitar a compreensão daquela lei. Entendemos que não basta que o cidadão possa ter acesso à lei. É muito importante, na medida do possível, que consigamos dar ferramentas para que ele consiga compreender um bocadinho o que é aquela lei. Portanto, não pretendemos substituir-nos a um profissional jurídico, a um advogado, mas pretendemos dar ferramentas para que num contacto muito imediato e se calhar muitas vezes primário com a lei, o cidadão consiga perceber mais qualquer coisa que não perceberia se aquele conteúdo que nós produzimos e que não tem valor legal, isto é muito importante referir. Estes conteúdos que nós produzimos, como são os resumos em linguagem clara, não têm valor legal. São auxiliares que a Imprensa Nacional Casa da Moeda disponibiliza para facilitar uma maior compreensão do conteúdo da lei. E se calhar agora explicando aqui um bocadinho melhor, o resumo em linguagem clara é um conteúdo que responde sempre a 4 perguntas. São sempre as mesmas 4 perguntas que um resumo em linguagem clara responde. E que acompanha muitos decretos-leis, ou quase todos os decretos-leis do Governo hoje em dia. Acompanha praticamente todos os atos do Governo. Passámos a disponibilizar resumos em linguagem clara para os atos aprovados e publicados pela Assembleia Legislativa Regional dos Açores, e através de uma linguagem muito simples, respondendo, lá está, àquelas 4 questões, o cidadão, ou qualquer interessado na consulta daquela legislação, pode ficar a perceber um bocadinho melhor qual é o objetivo daquela lei, quando é que ela entra em vigor, que vantagens traz. Enfim, são estas as questões aqui um resumo em linguagem clara, que é um texto sucinto, elaborado sempre numa interação com o legislador, ou seja, com a entidade que elaborou aquele texto normativo, para que o resultado seja de facto o mais fiel possível e traduza, lá está, numa linguagem mais simples, o conteúdo, ou pelo menos o principal conteúdo daquele normativo. São muitos os conteúdos que estão disponíveis no portal e eu queria que passássemos aqui por quase todos eles. Pedia-te agora que nos explicasses um bocadinho o que é o lecionário, que também está disponível no portal do Diário da República. O lecionário é um dicionário. É um dicionário de termos jurídicos. Portanto, é possível consultar um conjunto de expressões, pesquisar, um conjunto de expressões que têm sempre um caráter técnico ou jurídico, ou seja, aquela expressão que é depois explicada no direito tem determinado significado e, portanto, o que se pretende é que, através destas diferentes expressões, consigamos explicar a um cidadão o que é que aquilo quer dizer. O que é que quer dizer o conceito de casamento, por exemplo. E procuramos fazê-lo, lá está, sem complicar muito o texto
sem utilizar muitos conceitos jurídicos. Temos hoje em dia milhares de explicações neste dicionário, no lecionário. Este conteúdo não é elaborado pela Imprensa Nacional da Casa da Moeda, é elaborado pelo Centro Jurídico do Estado, atualmente, e, portanto, é mais uma ferramenta que é disponibilizada para facilitar a compreensão da legislação. Se eu estou a consultar uma legislação e me aparece um determinado conceito que eu não conheço, se for ao lecionário, se calhar consigo encontrar a definição para aquele conceito. E, portanto, ajuda-me a melhor compreender aquela lei. Outra das ferramentas, e talvez aquela que em termos de inovação seja a mais expressiva neste momento disponibilizada pelo Diário da República, é a LIA. A LIA. Que ferramenta é esta? A LIA é a nossa mais recente assistente de pesquisa inteligente no portal do Diário da República. A LIA é um chatbot, através do qual nós podemos fazer perguntas sobre legislação publicada no Jornal Oficial. Um dos grandes desafios que tivemos no desenvolvimento da LIA foi garantir que o resultado daquela conversação, as respostas às perguntas que eu fizer, são exclusivamente legislação publicada no Jornal Oficial. Ou seja, não são consultadas outras fontes para a LIA gerar uma resposta à pergunta que eu fizer. E, portanto, eu, através de uma conversa, diria quase banal, utilizando linguagem simples, sem me preocupar muito com os conceitos que estou a utilizar, se são os conceitos que o legislador, numa determinada lei, utilizou ou não. Como se estivesse a falar com uma pessoa, posso fazer um conjunto diversificado de perguntas. A LIA irá procurar traduzir aquela pergunta para a linguagem que é utilizada no ordenamento jurídico e irá procurar encontrar uma resposta dentro da legislação que está disponível no portal do Diário da República e irá dar-me uma resposta também ela numa linguagem que procurará ser simples. Enfim, nós temos aqui sempre a preocupação de indicar qual é a fonte legal que foi usada para gerar aquela resposta. E, portanto, sempre que eu faço uma pergunta e obtenho uma resposta por parte da LIA, no final é-me dada sempre a possibilidade de consultar o diploma legal, a lei, ou as leis, porque podem ser várias, que foram utilizadas para gerar aquela resposta. A LIA é uma ferramenta, tal como todas as ferramentas de inteligência artificial, que está em constante evolução. Nós lançámos a LIA este ano, mas continuamos todos os dias a trabalhar para a melhorar, para a desenvolver. Neste momento, a LIA dá respostas apenas com base na legislação que está consolidada no portal do Diário da República e que está em vigor. No futuro que creio, que espero que seja próximo, a LIA poderá dar respostas com base na legislação, em toda a legislação. Estamos a falar na legislação publicada na primeira série, nas leis, nos decretos-leis. E isto irá naturalmente melhorar a qualidade da LIA, das respostas que a LIA dá. Mas a LIA não pretende ser mais do que um auxílio para o dia-a-dia de todos nós, em que, de uma forma muito simples, lá está, através de uma conversa, posso fazer perguntas e obter respostas, neste caso sobre a legislação. E porquê a LIA? LIA, enfim, procuramos encontrar um nome que pudesse ter que pudesse mostrar alguma proximidade, e LIA não é mais do que legislação com inteligência artificial. Estamos aqui a falar de um conjunto de ferramentas e há esta preocupação, não é, de garantir que o cidadão não só acede à lei, como dizias, mas também que compreende, pelo menos na medida daquilo que é possível, o conteúdo da lei. Que outros projetos é que o Diário da República tem desenvolvido também nesta área? Nós temos procurado trabalhar a literacia jurídica, ou pelo menos contribuir de forma muito modesta para que a literacia jurídica seja colocada na discussão, seja colocada na ordem do dia.
consiga ser trabalhada, quer pela Imprensa Nacional Casa da Moeda, enquanto responsável pelo Diário da República, quer por um conjunto de outras instituições, e temos muitos exemplos disso, públicas e até privadas, que trabalham afincadamente para que consigamos promover uma maior literacia jurídica junto da população, junto de diferentes camadas da população, diferentes faixas etárias. Nós aqui na Imprensa Nacional Casa da Moeda lançámos, por exemplo, o Prémio Diário da República. O Prémio Diário da República visa desafiar os cidadãos a participarem na construção do diário, a demonstrarem o que é o Diário da República, o que é a lei para eles. Isto tem sido muito interessante ver o envolvimento, sobretudo dos jovens, nestas iniciativas, o empenho com que se entregam à participação, e isso naturalmente resulta numa maior proximidade, num primeiro, se calhar, contacto com o Jornal Oficial. Nós não estamos à espera que aqueles jovens que estão no ensino secundário passem a consultar o Diário da República todos os dias. O que pretendemos é que eles saibam o que é o Diário da República e que mais tarde, quando forem mais velhos, quando estiverem a trabalhar, quando estiverem a estudar, encontrem no Diário da República a fonte oficial de informação. Outra das iniciativas que temos desenvolvido é a Academia Diário da República, em que, em pequenas sessões, vamos a diferentes instituições, nomeadamente instituições de ensino superior, sejam faculdades de Direito ou faculdades de outras áreas, apresentar o Diário da República, apresentar o portal do Diário da República, explicar como é que o Diário da República funciona, como é que se pode encontrar informação no Diário da República. Enfim, uma ação muito prática, muito interativa. Pretendemos que o nosso público fique mais familiarizado com o Jornal Oficial, que lhe seja mais útil o Jornal Oficial. E temos naturalmente o Diário Claro, no qual estamos hoje, em que procura, através de episódios e convidando diferentes especialistas em a matéria daquele episódio, descomplicar um bocadinho determinados assuntos. E procuramos que os assuntos sejam, de facto, do interesse dos cidadãos, que sejam úteis no seu dia-a-dia. Foi isso que procurámos fazer ao longo desta temporada, e queremos procurar continuar a fazê-lo na próxima que aí vem. Como é que será o Diário da República do futuro? O Diário da República do futuro será seguramente mais próximo do cidadão, será mais imediato. Enfim, nós vivemos numa era em que a informação se pretende que seja quase imediata, mas em que, pela parte da Imprensa Nacional Casa da Moeda, procurará sempre ter um selo de qualidade. Portanto, nós procuraremos conjugar a celeridade na publicação com esta garantia de que aquilo que publicamos tem qualidade. Por outro lado, mais próximo do cidadão significa que vamos conseguir encontrar formas de transmitir o conteúdo do Jornal Oficial, as leis, os despachos, as portarias, usando formas criativas, para que cada vez mais pessoas, sobretudo os destinatários ou os potenciais destinatários daquelas normas, consigam ter acesso, consigam perceber, consigam depois aplicar e ser cidadãos mais participados, mais informados na nossa vida. Muito bem. Obrigada, Bruno. Obrigado, Inês. Muito obrigada por nos ter ouvido. Hoje ficámos a perceber o funcionamento do Jornal Oficial, como é que uma lei é publicada e passa a aplicar-se ao dia-a-dia de todos nós, e conhecemos ainda outras ferramentas úteis disponíveis em diariodarepublica.pt. Este é o episódio que fecha a primeira temporada do Diário Claro. Avalie-nos no Spotify, na Apple Podcasts e também no YouTube. Até breve.